A paz e graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nossos irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez estamos aqui no canal Felisberto Moreira para gravar mais um vídeo para o canal. O nosso propósito aqui é trazer a todos um conteúdo bíblico genuíno da nossa fé cristã. Aqui nós fazemos análises bíblicos. Aqui também nós respondemos questões polêmicas e trazemos também assuntos magníficos e relevantes da nossa fé. Hoje nós vamos trazer um assunto que diz respeito dentro da congregação cristã no Brasil. Perguntas que nos é feito muitas das vezes no particular, fazendo uma pergunta: qual é a fórmula batismal correta defendido pela Escritura Sagrada? Se é só em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou é em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai e do Espírito Santo. Então, amados, Senhor Jesus, no capítulo 28, no verso 18 e 19, diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui é uma ordem de Cristo para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, irmãos, vamos ver, antes de eu explicar essa parte aqui, porque o batismo, a primeira pessoa tem que ser no nome do Pai, e não no nome de Jesus Cristo. Antes vamos trazer um relato, documento histórico. Depois da morte de Cristo, que os apóstolos morreram, como era que o batismo era efetuado? O texto grego usa o artigo definido antes de cada termo: Pai, Filho e Espírito Santo, o que usa para identificar uma pessoa. Segundo, o testemunho da Igreja Antiga são anterior ao Concílio de Nicéia, 325. Justino Marte, no ano 100 a 165, depois são levados a um lugar onde haja água, recebendo o batismo em água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos ver outro aqui. Orígenes, no ano 185 a 254 depois de Cristo. Talvez alguém esteja pensando assim: tendo o próprio Senhor dito aos seus discípulos que batizasse em nome do Pai, porque o apóstolo em Atos 2:38 usa somente o nome de Jesus a batizar, de vez que um batismo não pode ser considerado legítimo sem que seja mencionado o nome da Trindade. Inácio de Antioquia, no ano 67 depois de Cristo, portanto, o Senhor, enviando os apóstolos a fazer discípulos de todas as nações, ordenou-lhe que batizasse no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não em três nomes,
nem em 3 encarnações, mas em nome dos 3 de igual honra. Tertuliano, do ano 160 a 220, ordenando-lhe que batizasse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não em um só nome. Clemente, de Roma, do ano 150 ao 213, e aos apóstolos ordenou-lhe a pregar, e aqueles que creem batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As 3 passagens de Atos, em 1873, foi descoberto em Constantinopla os manuscritos em pergaminho, intitulado O Ensino dos 12 Apóstolos, ou Didaquê, o qual é reconhecido como o mais antigo documento excetuado o Novo Testamento. Agora, concernente ao batismo, o bispo, o presbítero, pastor ou ancião, como já temos instituído, deve batizar conforme o Senhor Jesus nos ordenou, ao dizer: ide por todo o mundo e ensinar todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As 3 passagens de Atos que mencionam o batismo em água não apresenta uma fórmula uniforme. Atos 2:38, em nome de Jesus Cristo. Atos 8:16, em nome do Senhor Jesus. Atos 10:48, mandou que fosse batizado em nome do Senhor. Atos 19:5, em nome do Senhor Jesus. Essas 4 passagens se referem a atos ou eventos de batismo que deveria ser feito em nome do Senhor Jesus, com qualquer outra ordenação. Portanto, o escritor Lucas registra somente que o batismo foi realizado por ordem de Cristo, como ele mesmo disse: ide, portanto, batizai-os, e não pela vontade de qualquer homem. Mateus 28:19. A fórmula bíblica é batizar em nome da Trindade. Mateus 28:19. Pois a expressão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo indica a participação das 3 pessoas divinas na obra da salvação, do qual o batismo é símbolo, assim como a ceia é símbolo do corpo e do sangue de Cristo. Portanto, Jesus quer que o fazermos em seu nome, por sua ordem. Então, irmãos, o batismo, a ordenança batismal nas Escrituras Sagradas, que foi estabelecido por Cristo, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós lemos aqui as 4 passagens em Atos dos Apóstolos, né? Uma fala em nome de Jesus Cristo, outra fala em nome do Senhor Jesus, outra fala em nome do Senhor. Então, não tem uma fórmula uniforme do batismo. Então, quando fala em nome de Jesus Cristo, apenas os apóstolos quer dizer que estão sendo batizados pela ordem de Cristo. Não é uma fórmula batismal. A fórmula batismal é em nome do Pai. Nunca na Bíblia Cristo foi colocado acima do Pai, de maneira nenhuma. O Pai nunca foi submisso a ninguém.
nem a Cristo e nem ao Espírito Santo. O Pai é a cabeça da Trindade. Agora, quem colocou esta parte incoerente com a Escritura foi nossos caríssimos irmãos Miguel Espina, irmão Ricier Lavande, no ano de 1961, que colocou o nome de Cristo acima do nome do Pai. Então isto é uma incoerência bíblica, irmãos. Nunca na Bíblia Cristo é colocado superior ao Pai. Na doutrina da Trindade, Cristo, em essência, é igual ao Pai, quanto o Espírito Santo, em essência, é igual ao Pai. Nunca superior ao Pai. Então isto é um grande erro, irmãos, porque na Trindade, quando nós vemos, principalmente na obra da redenção, o Pai é a cabeça. O Pai é Ele que idealiza a salvação, é o cabeça da Trindade. O Filho executa a obra da salvação e o Espírito Santo aplica a obra da salvação. Então, é uma fórmula incoerente com a Sagrada Escritura, porque Cristo, em lugar nenhum da Escritura, não mandou batizar em seu nome. Mateus 28, 18 e 19, lá está escrito: Ide ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o que Pedro faz lá em Atos dos Apóstolos, batizar em nome de Jesus Cristo, ele está se referindo apenas que está batizando, não por ordem de homem, mas por ordem de Jesus Cristo. Mas Atos 2 e 38 não está querendo dizer que é uma fórmula batismal, porque se fosse, estaria contrariando o que Cristo falou em Mateus 28, 18 e 19. Então, irmãos, o batismo, como nós lemos aqui no documento da igreja, depois da morte de Cristo, depois da morte dos apóstolos, sobre Justino Martins, né? Justino Marte, Orígenes, Tertuliano, Clemente, todos eles batizaram conforme Mateus 28, 18 e 19. Então, respondendo aos nossos queridos irmãos internautas, o batismo correto é o Mateus 28, 18 e 19. Só em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso apenas foi um erro lá no ano de 1961. Nossos irmãos colocaram primeiro em nome de Jesus Cristo e depois em nome do Pai. Cristo nunca aparece nas Escrituras sendo superior ao Pai. Isto é um erro bíblico. Está contradizendo o que Cristo falou em Mateus 28, 18 e 19. Fique com Deus. Um domingo abençoado. Comparta nossos vídeos, passando no nosso canal. Não esqueça, irmão, de fazer seus comentários. Compartilhe nossos vídeos. Dá um like aí para o nosso conteúdo, para que possa alcançar um grande número de irmãos que venham edificá-los na fé em Cristo Jesus. Fique com Deus, ósculo santo no vosso coração.